Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ronald do canal Vascaíno Capixaba. Está no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, repleto de informações sobre o mercado da bola, sobre informações sobre o dia a dia do meu, do seu, do nosso Vasco da Gama, beleza? Mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui, beleza? Quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o meu conteúdo é de qualidade e acaba enviando para mais pessoas possível, beleza? Então com esse detalhe eu conto com a sua ajuda e conto com o seu apoio, beleza? Então eu vou ficando por aqui e vamos para a informação que é o que interessa. Então vamos começar aqui com a informação sobre o Balotelli. Como vocês viram aí na thumbnail aí, o Balotelli está muito fechado com o Vasco, já está muito próximo de acertar um contrato com o Vasco. E a informação que eu tenho é que ele pode acertar com o Vasco no período de 1 ou a 2 anos de validade neste contrato. Lembrando que o atacante ele já está acertado com o Levi esse ano e futuro presidente do Vasco, eleito pela Justiças e pela urna também no dia 7. Então, o jogador chegaria para o Vasco recebendo um valor de 1,5 milhões de euros, equivalente a 9,5 milhões de reais, além dos bônus de desempenho. Então, ele vai receber um salário anual de 9 milhões e meio de reais. Então, só dividir por 12 ali que você vai ver o valor dele. Ele deve receber 800, 700, um quebrado ali por mês. Beleza? Então, esse deve ser o salário dele, salário bem alto. É anual, tá? Tem muita gente pensando que é mensal. Não é mensal, é anual. Anual. Nos 12 meses do ano, ele vai receber esse valor aqui de 9,5 milhões de reais. Essa foi a informação que foi dada pelo jornal italiano. E ele também, em 2019, ele foi para a Brescia, saiu do clube dele por justa causa e acabou saindo e está sem clube desde 2019. Na última transferência daqui do Brasil, ele foi cogitado pelo Flamengo. O Flamengo estava dando para ele cerca de 3 milhões de euros. Hoje é equivalente a 19 milhões de reais anual. Então, por ano, por mês, ele deve receber equivalente de 1 milhão e 200. Então, o Flamengo estava dando muito dinheiro para ele. Ele foi cogitado no Flamengo. E só lembrando, ele tem clubes interessados no jogador. Entre eles Atlético Mineiro e entre eles também o Grêmio. E para a gente fechar esse assunto, ele chegaria para o Vasco com cerca de 1 a 2 anos de contrato com o Vasco. Então essa informação sobre Balotelli. Você gostou da informação? Você gostou dessa contratação do Levi esse ano? Que futuro presidente do Vasco, daqui a um mês, ele deve assumir o posto do Vasco, porque o Campelo não quer fazer a transição. Então, a gente tem que contar com ele a partir do ano que vem para ser reforço do Vasco. Ele já está pronto para treinar, já está pronto para jogar, a forma física dele é muito boa e ele só chegaria para assinar contrato, fazer exame e já estaria sendo opção para o Ricardo Sapinto. Então, essa é a informação sobre o Balotelli. Agora vamos para a partida do Defensa e Justiça, que o Vasco joga pela Sul-Americana, as oitavas de finais. Nesta quinta-feira o Vasco joga contra o Defensa e Justiça. Salvo engano, o Vasco joga na casa deles, depois jogam em casa, se eu não me engano. O Vasco vai jogar em Buenos Aires contra o Defensa e Justiça. Então, o Ricardo Sapinto, para quem não se lembra, o jogo contra o São Paulo, o Vasco, Ricardo Sapinto, ele preservou alguns titulares para essa partida que o Vasco vai ser desgastado muito grande. E entre eles teve o Marcelo Alves, que foi poupado, teve o Leandro Castan também, que ficou no banco de reserva, não entrou na partida, e teve também o Marcos Júnior, que entrou no lugar do Andrei, porque o Andrei está suspenso e o Ricardo Sapinto optou pelo Marcos Júnior para ele já iniciar já a partida
do Defensa e Justiça já com bagagem. Então esses 3 jogadores foi preservado pela comissão técnica do Vasco. Entre eles também, o Vasco tem 4 reforços, se eu não me engano. Ribamar e Carlinhos estão recuperados de Covid-19 e o Leandro Castan também está recuperado de Covid-19. Entre eles também, Léo Matos foi inscrito para a Sul-Americana, Gustavo Torres e também o zagueiro Jadson, que chegou recentemente no Vasco. Então, esses três reforços o Vasco ganha com a sua inscrição. Então, essa é a expectativa para o jogo. O Vasco tem algumas voltas importantes. Leandro Castan, Carlinhos. O Martim Benítez não vai voltar porque ele está com Covid-19 ainda. Provavelmente semana que vem ele deve voltar, se tudo der certo. Então, essa é a expectativa para o Vasco. O Vasco ganha reforços para essa partida contra o Defensa e Justiça da Argentina. Agora vamos falar do jogador Lucão. Então, Lucão, nesse domingo, infelizmente, o Fernando Miguel contraiu a Covid-19 e acabou sendo substituído pelo Lucão, um Lucão de 19 anos, 1,90 m de altura. É um jogador que tem passagens muito importantes pela seleção de base. Inclusive, ele é titular da seleção sub-20 do Brasil, da seleção de base. Então, ele deu entrevista logo após que acabou o jogo, falando sobre o Brenner, é um colega dele que ele joga pela seleção. Ele brincando, falando que não ia fazer gol nele, e o outro falou que ele ia fazer gol nele. Então, ele falou assim que o Brenner não é jogador de palavra. Então, o Lucão falou assim que ele jogou muito bem hoje, ele estreou muito bem. De 7 defesas, ele conseguiu fazer 5 defesas. 5 defesas ele conseguiu fazer no jogo. É um jogador que podemos ver que ele tem um estilo de jogador que sabe jogar com os pés, sabe jogar com as mãos. É um goleiro, além dos 19 anos, ele é muito experiente. Gostei muito da atuação dele. Você gostou da atuação dele? Deixe nos comentários que eu vou estar lendo o seu comentário, beleza? Então, mas só para finalizar aqui, a multa rescisória dele é equivalente de 30 milhões de euros, equivalente de quase 200 milhões de reais. 193,3 milhões de reais é a multa desse jogador. Então, o Vasco tem um jogador, uma joia rara. Dificilmente o Vasco consegue achar um jogador desse na base, um jogador que é muito experiente, além da idade. Gostei muito da partida dele, beleza? Então, se você gostou, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse jogador. Para mim, é titular do Vasco. Respeitando o Fernando Miguel, mas ele é titular do Vasco, com certeza. E deixe nos comentários. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.